Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra. Eu tenho que pegar meu óculos lá dentro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pode se sentar um momentinho. Vem cá, diácono. Vem aqui, diácono, por gentileza. Pode se sentar. Você vê que o que aconteceu aqui, diácono, foi providencial para a nossa homilia, para que o padre vai refletir. O diácono me chamou, eu achei que estava na página errada. Depois ele falou: não, padre, é que eu esqueci meu óculos. E você viu que o Evangelho falou: se o olho é sadio, todo o corpo vai funcionar bem, né? Eu já ia pregar sobre isso. Depois que isso aconteceu, eu falei assim: parece até que a gente combinou, né, diácono? Muito bom. Como o senhor disse no início, todos nós estamos aqui e Deus está preparando algo de importante para cada um de nós. E por isso, a palavra de hoje vem ao encontro de cada um de nós. E esse fato que aconteceu, acho que venho a comprovar que cada um de nós estamos precisando estar na luz de Deus. Obrigado, diácono. Parece até que foi combinado. A hora que eu tinha esquecido dessa parte do Evangelho, eu tinha me detido mais na primeira parte. É a hora que ele leu: se o olho não é sadio, todo o corpo está perdido. Eu falei: olha só, concretamente, né? Mas é isso mesmo. Você sabe que bom. Obrigado, diácono, pela presença. E eu acredito que o Padre Jonas nos ensina muito na Canção Nova que nada é coincidência, mas tudo é a providência de Deus dirigindo os fatos, né? A providência de Deus é a sabedoria de Deus que governa todas as coisas. Então veja bem, existem 3 palavras muito importantes nesse Evangelho de hoje. Quais são essas 3 palavras? Quais são esses 3 conceitos? O primeiro é tesouro. Tesouro do grego tresoros, que queria dizer o seguinte, que é o mesmo sentido de hoje, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego antigo. Era um lugar onde se guardava o que tinha de mais precioso, não é? Hoje a gente tem o banco, os bancos, né? A gente guarda no banco e com muita facilidade você faz um Pix, né? Tanta gente, tem gente que não diz nem bom dia, mas olha você e fala: faz um Pix, né? Eu preciso. Não é assim, né? Quanta gente mandando mensagem. Tem gente, olha, eu não desconfio de ninguém, mas tem cada post que eu faço, tem uma pessoa falando: olha, eu precisei criar muita coragem para vir aqui, mas é que eu estou passando muita dificuldade, me faz um Pix.
Eu não aguento mais ler isso, né? Mas na época de Jesus não tinha banco e não tinha Pix, né? Então, os tesouros eram guardados num lugar muito específico, né? Desculpa, o tesouro não é o lugar onde se guarda, eu confundi. O tesouro é o que é guardado dentro do lugar precioso, né? O que é guardado dentro do banco hoje, que é o nosso dinheiro. Mas, naquela época, eles guardavam o tesouro de maneira muito mais segura do que hoje, porque não tinha a segurança de um banco. Então se colocava, às vezes se enterrava na terra, era muito comum, não é? Tanto que Jesus usou aquela outra parábola falando de um homem que descobriu um terreno no qual havia um tesouro enterrado. Tesouro é algo muito importante, é algo pelo qual as pessoas ao longo dos séculos deram a vida, né? Quem nunca assistiu, ainda mais depois da corte que teve lá nos Estados Unidos com o Johnny Depp, né? Quem não assistiu Piratas do Caribe, aquele filme que todo mundo ia atrás do tesouro, né? A gurizada amava, meus sobrinhos assistiam. E o tesouro traz muita coisa no imaginário coletivo da gente, porque nós crescemos vendo filmes, ouvindo histórias de caça ao tesouro, né? Então Jesus começou dizendo: onde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que é mais importante para você. O que é o tesouro de uma pessoa? É aquilo com o qual ela mais se ocupa, é aquilo que a pessoa mais valoriza, é aquilo com o qual ela gasta mais tempo. E eu ouso dizer que o tesouro de muita gente hoje se chama celular. Se chama celular. É só você olhar quantas horas o brasileiro, por média, gasta no celular. Nós somos o terceiro país do mundo que mais consome, alguns casos específicos, segundo a última pesquisa que saiu nos Estados Unidos, alguns mídias específicas, mídias sociais específicas. O seu tesouro é aquilo com que você mais se ocupa. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim também. Você coloca o seu tesouro errando o foco, achando que era algo bom, mas no fundo você percebe que era algo ruim, não é? Que nem um amigo meu, que também o pai dele tinha, sabe aquelas garagens bagunçadas, assim, dispensas, né, que coloca tudo meio junto, e a mãe dele tinha levado, a gente era criança, né, levado uma tubaína e colocado lá, e ele jogando bola com a gente, e tinha uma garrafinha também parecida com tubaína, que o pai dele colocou querosene. Eu nem vou te contar o que aconteceu, né? Ele achou que estava tomando tubaína e tomou um gole de querosene, tadinho, né? Por quê? Porque ele mirou mal, né? Foi um erro de foco, né? Porque o que é um erro de foco? No fundo é um erro de visão. Como aconteceu aqui no Evangelho, o diácono não estava enxergando, porque faltava o óculos, ele não viu que era bom. Não viu, aliás, não conseguiu enxergar as palavras com exatidão. Como o meu amigo, ele achou que estava enxergando tubaína. Para os mais jovens que não sabem o que é tubaína, era um refrigerante que tinha na época quando o tio era criança, tá? Os adolescentes aqui que estão olhando com cara assim, o que é isso, né? Só para vocês saberem, claro. Meu amigo achou que estava tomando tubaína, que era um refrigerante, mas estava tomando querosene. Por quê? Porque não enxergou bem. Você está vendo como as coisas estão conectadas? Tesouro, coração e olhos, olhar. Só que depois Jesus ratifica: onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar ali. E para o homem bíblico, coração, em hebraico, coração, levat, queria dizer a sede de todo o ser da pessoa, das suas emoções, da sua capacidade cognitiva de aprender, da sua capacidade intelectual de abstrair os conteúdos, diferenciar, era o coração. Então Jesus disse: onde está o seu tesouro, vai estar todo o seu ser, todo o seu coração. E depois Jesus completa: para você enxergar de fato onde o tesouro está, você precisa enxergar bem. Quem que tem problema de vocês, talvez, de miopia, de astigmatismo, que nunca deu uma gafe cumprimentando alguém, como se fosse alguém íntimo, a hora que você chega perto, vê que não é a pessoa, né? Eu já fiz muito isso. Sabe, às vezes você chega e dá um tapa nas costas, só que você vê, não é a pessoa, né? Você fala: meu Deus, vou levar um tiro aqui, né? Desculpa, meu amigo, eu confundi. Se você não enxerga bem, você vai fazer mais escolhas. No trânsito, quantas pessoas que não enxergam, ou parece que não estão enxergando, e fazem tanta burrada no trânsito.
Então Jesus está colocando para nós 3 passos muito importantes. 3 palavras que significam muito: tesouro, coração e olhar, olhos. E o que tudo isso tem a ver com a cura interior? Nesse acampamento nós estamos rezando sobre a cura interior, refletindo sobre a cura interior. Veja bem, até para eu aprofundar no que isso tem a ver com a cura interior, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade. Hoje é dia 17 de junho de 2022, certo? Olha para os seus últimos 7 dias. O que foi o seu tesouro nesses últimos 7 dias? Aonde o seu coração mais esteve? Responda com honestidade. Aonde as suas energias foram empregadas nesses últimos 7 dias? Eu preciso dizer uma coisa para você. Isso é um princípio bíblico. Todas as vezes que o nosso coração se descentra de Deus, ou seja, ele tira Deus do centro, as feridas emocionais, psíquicas e espirituais começam a acontecer. E a cura interior, a cura emocional, a cura psicológica, a cura espiritual, ela só pode acontecer quando nós voltamos a nossa vida para o eixo original no qual ela foi feita para estar. Quando nós colocamos Deus no centro. É como um carro. Hoje em dia, muitos carros são movidos por gasolina. Vou usar de novo a tal da tubaína. Se você colocar tubaína no motor, está bem mais barato que gasolina, óbvio. Não vai funcionar, por mais que seja mais barato. Por quê? Porque o motor não foi feito para gasolina, ele foi para tubaína, desculpa. Ele foi feito para gasolina. Então existe uma lógica, para você ser feliz, para você viver curado, as coisas precisam estar no lugar. Você já viu alguém andando 24 horas de ponta cabeça? Não dá, a pessoa vai ter um problema, sabe, sério, né? Como diziam os antigos, o sangue vai descer para a cabeça, né? Minha avó falava quando a gente ficava plantando bananeira quando a gente era criança, não é? O sangue vai descer para a cabeça, tem outros nomes técnicos que não é o caso agora, mas não dá certo. Agora tem tanta gente vivendo de ponta cabeça, sabe? Com os valores invertidos, não enxergando aonde o verdadeiro tesouro está. Quanta gente com o olhar preso na futilidade. Sabe, olha, vou fazer 11 anos de padre mês que vem. E nesses 11 anos, 10 e meio pelo menos, eu me dediquei inteiramente à cura interior. Dos 7 livros que eu escrevi, 6 são especificamente de cura interior, sobre cura interior. E eu digo para você, o que mais eu tenho visto são pessoas boas machucando pessoas boas. São pessoas que amam, machucando as pessoas que por elas são amadas. E por que muitas vezes a gente machuca as pessoas que a gente ama? Por que muitas vezes a nossa casa, que era para ser um oásis de paz, como dizia um amigo meu, o descanso do guerreiro, se torna um ambiente pesado, um ambiente de cobrança, um ambiente no qual as pessoas não conversam mais? Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos com um problema na visão. Nós não estamos enxergando o que a gente precisa enxergar. Nós não estamos vendo onde estão os verdadeiros tesouros. E veja bem, nós estamos ensinando os nossos filhos a fazerem o mesmo. A fazerem o mesmo. Porque veja bem, como eu dizia, quantas pessoas com um olhar deficitário, defeituoso, preso em tanta futilidade. Gente, quando a gente vai ficando mais maduro, né, os adolescentes, jovens não chegaram nessa fase, aquele ditado que os antigos sempre falaram, a vida é passageira, a vida é breve, que a Bíblia diz, Salmo 134 ou 36, se eu não me engano, a vida a um sopro se assemelha. Quanto mais a gente vai ficando maduro em idade, mais a gente vai vendo a verdade disso. Como a vida é curta demais para a gente desperdiçar com falsos tesouros. Como a vida é curta demais para a gente desperdiçar, machucando pessoas que nós deveríamos amar. Mas isso acontece porque na maioria das vezes, eu tenho visto isso, os filhos machucados
reproduzem o comportamento dos pais e machucam os próprios filhos. E isso é um espiral, sabe? Esses dias eu atendia um rapaz, eu conversava com um rapaz, que ele me dizia que a mãe da noiva dele, que depois já não era mais noiva, eles já tinham separado, engravidou muito nova, teve a menina, e depois que a menina nasceu, ela não conseguia muito ali administrar a situação, porque foi muito nova, teve que ser mãe, aliás, muito nova, e começou a viver uma vida de adolescente com a filha ali. E às vezes essa mãe trazia homens para dormirem com ela em casa, e a criancinha ali no meio. Saía e deixava a menina com os homens, que ela nem conhecia direito. E esse rapaz que foi noivo dessa filha, que cresceu machucada, porque cresceu entendendo que ela não era importante para a mãe, cresceu entendendo que a vida moral, sexual não tinha parâmetro, não tinha limite nenhum, cresceu entendendo que ela deveria se submeter a ser um objeto para ter migalhinhas de afeto, como ela viu a mãe dela fazer, que nunca foi feliz num relacionamento. E aqui eu não estou julgando, existem fatores, né, que talvez eu desconheça. Mas esse meu amigo, esse rapaz, não é nem meu amigo que eu atendi, dizia: padre, eu terminei com ela por causa do mesmo problema. Porque ela foi tão machucada com a mãe, e ela odiava tanto a mãe, ele me disse que ela odiava, palavra pesada, né? Mas foi o que ele me disse. E que ela hoje age igual a mãe. Ela já tinha uma filha também, teve uma filha muito nova, e ele terminou com ela porque descobriu traições e coisas mais, né? Mesmo comportamento da mãe, mesmo. Quantos filhos de pais adúlteros estão adulterando? Quantos filhos de pais controladores estão sendo controladores e machucando? Ou muitas vezes, num outro extremo, estão sendo frouxos demais. Não, porque o meu pai foi muito duro comigo, então agora para o meu filho tudo ele pode, pai, tudo. O que é também um excesso, um desequilíbrio muito danoso para a educação, para a formação daquele jovem, daquele ser humano, daquele futuro adulto, né? Mas muitas vezes a gente reproduz os padrões de ferida, os padrões até de maldições presentes na família. Agora eu digo para você, alguém tem que ter a coragem de levantar e quebrar esse ciclo. Alguém tem que ter a coragem de levantar e ser o instrumento de Deus para que a maldição seja quebrada, para que a ferida seja curada. Sabe quem é essa pessoa que tem que fazer isso? Você. Deus te trouxe aqui para você ser uma brecha de luz, para entrar a luz de Deus na sua família, libertar a sua casa, libertar toda a sua descendência e também trazer a bênção do céu para aqueles que vão vir. Porque veja bem, gente, quantas vezes pelo erro de foco, pelo erro de visão, a gente continua fazendo as mesmas coisas erradas que aqueles que nos precederam fizeram. E a gente precisa aprender a perguntar para a gente mesmo e ao Espírito Santo: eu estou olhando na direção certa? Eu estou olhando na direção certa? Será que eu estou enxergando o que eu preciso enxergar? Veja bem, São Francisco de Sales dizia que as maiores tentações entram pelos olhos e que ninguém deseja aquilo que não vê. Presta atenção, eu sou confessor, eu ouço confissões toda semana quase, todo padre é claro. E quantas vezes eu escuto pessoas falando: padre, eu cometi aquele pecado, por exemplo, um adultério, porque eu comecei a olhar demais, né? Você sabe que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Olhar demais minha vizinha, padre, minha secretária, e olhar demais aquilo, e olhar demais aquilo outro. Muitas vezes os grandes pecados começam pelo nosso olhar. Nosso olhar. E São Francisco disse: ninguém deseja o que não vê. Por isso que Santo Afonso dizia, Maria de Ligório, que nós precisamos aprender a educar a atividade do nosso olhar. Eu não tenho que olhar para tudo, né? Eu não tenho que ver tudo, eu não tenho que assistir tudo. Todo mundo está assistindo aquilo lá. Você tem que se perguntar: isso vai fazer bem para a minha alma? Isso vai me levar para o tesouro da minha vida, que é Deus? Isso vai me dar os valores concernentes àquilo que Jesus ensina? Jesus assistiria esse documentário, essa série que todo mundo está assistindo? Porque muitas vezes a gente está comendo lixo. A gente está comendo lixo espiritual sobre a nossa alma e está deixando os nossos filhos comerem lixo sem perceber, porque estamos indo no fluxo.
A gente precisa cuidar dos nossos olhos e educar. Santo Afonso falava da mortificação dos olhos. Aprender a olhar para a direção certa. Aprender a mortificar. Engraçado, eu lembro na minha adolescência, tive uma namoradinha, tadinha, que ela era estrábica. Eu achava tão bonito ela ser estrábica, o olho assim, né? E tinha um amigo muito brincalhão que falava assim, olha, eu estou vendo que você não está olhando para o Adriano, hein? Né? Claro, né? Que ela não estava olhando para mim. Né? Eu estou vendo que você não está olhando para ele. Ela falava, para, estou sim. Né? Tem muita gente, com todo respeito a quem tem o estrabismo, mas eu estou fazendo uma analogia, tem muita gente que desenvolveu o estrabismo espiritual. Parece que está olhando para Jesus, mas no fundo está olhando lá para o mundo. Está olhando para tanta porcaria. Vai na igreja assim, uma piedade, até você conversar 5 minutos com a pessoa. Ele é um ótimo cristão, de boca fechada. Abriu a boca, você já fala, meu Deus do céu. Né? Você vê que a alma dele está longe de Deus. A gente tem que treinar o nosso olhar para fixar o nosso olhar em Deus. Porque, veja bem, enquanto a gente não fixa o nosso olhar em Jesus, a gente não vai ser curado, nós não vamos ser instrumentos de Deus na nossa família, e nós não vamos permitir que Deus seja Deus, faça o que Ele tem que fazer, nos cure, nos levante, nos liberte, e faça de nós um instrumento de libertação e de salvação na nossa casa. Porque veja bem, a bênção que Deus tem para você não é só para você, ela é para toda a sua descendência, isso é bíblico. Eu me recordo, gente, a minha família, sobretudo do lado do meu pai, eu tive muitos tios avós que beberam muito, alguns que morreram de tanto beber, que eram pessoas bem-sucedidas, que tinham comércio, que tinham coisas, na época que eram muito valiosas, mas era beber, alguns, 1 ou 2, se eu não me engano, largaram a família, foram para a rua, e um morreu com andarilho, na rua. E eu comecei a beber muito novo, beber mesmo. Mas graças a Deus, quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu acabei sendo, para a glória de Deus, o instrumento de luz para que a libertação da minha família começasse. E graças a Deus, essa porcaria de bebida, de droga, não me amarra mais, porque eu me levantei para lutar pela minha família e para abrir um novo caminho para que a luz do céu pudesse entrar. Mas por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre mim e corrigiu o meu olhar. É por aqui, filho, vai por aqui, porque por lá vai dar ruim. É preciso, filho, filha, centrar o olhar em Cristo. Deus é o centro da sua vida. Deus de fato é o centro da sua vida. Você está olhando para Ele, o que Ele diz é importante para você, o que o Evangelho ensina acerca da família, do casamento, dos relacionamentos, da forma de administrar o dinheiro, isso é importante para você? Ou você acha que é uma historinha? Ou eu acho que é uma historinha que alguém conta? De 0 a 10, que lugar Jesus e a palavra dele ocupam na sua vida? Porque tem muita gente, retoma a metáfora, com estrabismo espiritual. Que nem a minha ex-namoradinha. Sempre ela olhava para mim, mas no fundo ela mirava o rapazinho do lado, por causa do olhinho dela, tortinho. Né? Tem muita gente que está até na igreja, olhando para o sacrário, mas o olhar está longe. É um estrabismo espiritual. E o que fazer para ter um olhar fixo em Jesus? A gente precisa aprender a deixar Deus ser Deus. Eu não falei da providência divina aqui no início? Deixar ser Deus. Esses dias eu estava num retiro, tinha um bispo, muito ungido, um bispo canadense chamado Scott, e ele estava pregando e contou uma história sobre o que significa colocar Jesus no centro da nossa vida. E me impactou tanto essa história, que era a seguinte: ele era seminarista, e eles eram do Canadá, muito frio, né? Aí quando fazia o verão, eles tinham as férias do seminário, não faziam teologia nas férias, óbvio, paravam a teologia, a filosofia. Aí todos os seminaristas da comunidade dele, eles iam para o norte do Canadá, que no inverno é muito frio, mas no verão é muito gostoso, e iam como que acampar numa casa ali da comunidade deles, né? Era uma congregação religiosa. E eles ficavam acampando, ficavam às vezes 1 mês, porque o coordenador do seminário, o padre responsável, queria que eles tivessem essa comunhão, crescessem como uma família, depois como padres convivessem bem juntos, né? Então ele proporcionava esse momento. E o bispo contando que cada seminarista tinha o seu ritual. Um acordava,
com a cara amarrada, porque tem gente que de manhã não é simpático, né? E continua em alguns outros momentos do dia também. Mas enfim, um acordava com a cara amarrada, fazia o café, aí o outro acordava cedinho, já ia pescar, trazia peixe, já fritava peixe para o café da manhã, ele contando, muito engraçado, né? Tal, e era aquele ritual, 30 dias assim. Eles voltaram no outro ano, diz que lá pelo 15º dia, aquele que acordava cedo e ia pescar, foi pescar, chegou em casa, andando meio de lado, porque estava com o peixe na mão, viu que o amigo do café estava lá, né? Falou assim: bom dia, fulano. E nada do rapaz responder, né? Ele sabia que o rapaz não era muito simpático de manhã, mas quando ele falava bom dia, o rapaz ainda com a cara amarrada, bom dia. Segunda vez ele foi chegando mais perto, assim meio de costa, trazendo os peixinhos na mão, né? Bom dia, fulano. Nada do fulano responder. Ele falou: o que tem? O que aconteceu com esse feliz, né? Esse abençoado, aliás. Terceira vez: bom dia, fulano. Nada. Ele resolveu virar e falar: o que está acontecendo? A hora que ele vira, sabe quem estava na cozinha dele? Um urso. Que é muito comum no Canadá, aqueles ursos mais escuros, não sei se é chamado urso negro. Diz que ele parou, ele com o peixe na mão, né? O urso já olhou para a mão dele, né? Ele travou diante do urso, né? Aí ele mesmo falou: todo mundo quer saber o final da história, né? E todo mundo, quando eu conto essa história, me pergunta: o que você fez? Aí o seminarista, contando a história, que hoje é padre, né? O bispo contando como ele contava a história, ele disse: todo mundo me pergunta: o que você fez? Aí ele responde: quem tinha o poder de decisão ali não era eu. Quem ia decidir o que fazer era o urso. Porque se ele decidisse me comer, o que eu poderia fazer? O urso tinha 6 vezes o tamanho, 5 vezes mais ou menos o tamanho dele, aqueles ursões quando ficam em pé mesmo assim, né? Com uma mordida, acho que a mordida dele era equivalente de 500 a 600 quilos, você imagina. E ele disse: graças a Deus, o urso já tinha tomado café da manhã. Aí disse que o urso olhou para ele, assim, levantou, olhou para ele, e ele assim, né? O urso pegou e foi embora. E ele ficou assim, sem saber. Depois o rapaz desceu, né, para o café: o que aconteceu, né? Ele olhou para ele e falou: você não viu? Ele falou: não. E o bispo contando essa história, em que sentido? Ele falou assim: olha, diante daquele urso medonho de grande, forte, poderoso, muito mais forte, não era eu que tinha o poder de decisão, não era o seminarista, era o urso. Eu só podia me render. E o bispo contando a história falou: é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Qual é a sua decisão? Não sou eu que vou fazer, que vou conduzir o negócio aqui, tem alguém maior. Quando bater a tribulação na sua casa, talvez você que está nessa crise no casamento danado, você trouxe seu marido aqui, quase que arrastado, e ele fica com essa cara amarrada olhando para mim: eu não aguento mais esse padre falar. O padre aprende a ler pensamento depois, tá, de um tempo. Eu já estou com... né? E aí o marido está assim, mexe, a esposa está: ai, que bonito. E ele: ai, que coisa linda, né? Ai, tão são nas palavras. E o marido já está pensando: ai, não aguento mais, não tem nada a ver com o que esse cara está falando. Quero ir embora daqui, só estou aqui para agradar ela, para ela parar de me encher. Claro que não tem ninguém nessa situação aqui hoje, mas acontece às vezes, sabe? Né? Talvez você está nessa situação no casamento difícil, né? Talvez é uma doença, ou talvez é esse problema emocional que você tem, essa depressão, é uma ansiedade, é uma coisa que você não consegue controlar. Mas deixa eu te dar uma notícia, meu filho. Você está diante do urso, você não tem poder nenhum. Sabe o que você tem que fazer? Estou aqui, urso. A escolha é sua. Diante, claro, a metáfora que ele usou, Deus não é um urso, Deus é o leão da tribo de Judá, está escrito na Bíblia, né? Mas diante dele, você tem que entender que você está diante de alguém maior que você, que tem a tua vida nas mãos. O urso tinha a vida daquele homem nas mãos. Não é só o que você vai fazer. Tanta gente me diz: padre, eu não sei o que fazer diante desse problema do meu casamento. Padre, eu não sei o que fazer quando eu descobri essa traição do meu marido, da minha esposa, diante da notícia do câncer. A pergunta está errada. Você não tem que falar: eu não sei o que fazer, padre, o que eu devo fazer? Você tem que perguntar para mim o seguinte, para o padre o seguinte: padre, o que eu tenho que deixar Deus fazer nessa situação? Muda muito quando o sujeito se inverte. Não é o que eu tenho que fazer para mudar o meu casamento, mas é o que eu tenho que deixar Deus fazer, padre, para Ele mudar o meu casamento, com a minha colaboração,
Mas quem vai mudar é Deus. E isso, filho, filha, tira um peso das suas costas. Tira um peso de sobre você. Não é você que vai mudar. Você está diante do urso, meu amigo. Você não entendeu? Só que o nosso urso é um urso que ama, é um urso santíssimo. Estou usando a metáfora aqui que o bispo usou. É um urso que quer o seu bem. O que você precisa deixar Deus fazer para ser curado? Porque você acha que Deus quer te curar? Você acha? Eu não acho. Eu tenho certeza. Deus te trouxe aqui para te curar, para te abençoar, para te fazer feliz. Deus quer curar você em casa. Mas não é o que eu devo fazer, padre, para curar o meu casamento. Deixa de ser, como dizia o padre Léo, aquele animal grande que ele gostava de mencionar, chamando gentilmente os fiéis, que eu não vou reproduzir, que hoje em dia dá processo, mas na época dele ele podia falar, né? Um animal muito assim, que vive nos pântanos ali do Mato Grosso do Sul, né? Mas veja bem, não é o que você tem que fazer, é o que você tem que deixar Deus fazer. Padre, está difícil para eu vencer essa depressão. Como a gente conjuga os verbos erradamente na vida espiritual? Você nunca vai vencer essa depressão, sozinho não. Você tem que dizer o seguinte: Padre, eu quero deixar Deus vencer essa depressão em mim. Esse é o sentido do nosso batismo. Pelo batismo, nós assumimos a vida de Cristo em nós e deixamos Cristo viver, agir em nós. É o Senhor quem vai te tirar desse labirinto da depressão. É o Senhor quem vai curar suas feridas, você que tem esse complexo de inferioridade, você que se sente culpado por algo que aconteceu, você que acha que ninguém gosta de você, que se sente perdido, que fica mendigando a atenção das pessoas, as coisas não aconteceram na sua vida do jeito que você gostaria, o seu casamento está ruim. Não é você está diante do urso, só se renda, fixe os seus olhos nele, coloque nele o seu tesouro e deixa ele ser Deus, porque Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do que você tem pedido, Ele não se esqueceu do que você tem clamado, Ele não se esqueceu das tuas lágrimas e das tuas orações, e mais, Deus já está trabalhando no que você tem orado. Deus já está indo em socorro das suas fraquezas. Mas Ele pede para você só uma coisa. Sabe o que Ele te pede? Com muita gentileza Ele vai falar assim: por favor, filho, você poderia por gentileza não me atrapalhar? Eu estou trabalhando. Meu pai é caminhoneiro, né? Hoje não mais, hoje ele tem a empresinha dele lá no Paraná. Mas eu lembro que eu comecei a dirigir caminhão novo, né? Também, dirigia caminhão, já alcançava o pé lá, tal. Família de caminhoneiro, o filho, o homem tem que dirigir caminhão cedo. E às vezes meu pai me levava no mecânico, né? E lá no sul a gente tem uma expressão, não sei se é todos os estados do sul, mas no Paraná, que fulano quando quer dizer que é intrometido, como é que é mesmo? Fala assim, fulano é lambeta, né? Já viu essa expressão? Fulano é lambeta. E a gente ia na oficina e eu ficava assim, né, perguntando pro mecânico: e essa peça aqui, não vai tirar o óleo lá, não vai sangrar o motor para sair o óleo? Parece que entrou ar no motor, né? E o cabeçote, não está rachado? Não tem que trocar a junta do cabeçote? Aí um dia o mecânico, que era bem amigo da família, olhou para o meu pai, olhou para mim e falou assim: ô Adriano, pode fazer um favor para mim? Eu falei: acho que ele vai pedir para eu comprar uma coca, alguma coisa, né? Falei: posso? Ele falou: você podia me deixar trabalhar? Eu falei: claro, claro. É isso que Deus está falando para muitos de nós hoje. Você podia me deixar trabalhar? Estou devendo, padre. Deixa Deus trabalhar. Ele vai te tirar desse poço que você entrou. Talvez você entrou sozinho, Ele não teve culpa nenhuma. Padre, eu acabei com o meu casamento. Padre, fiz tudo errado. Mas, meu amigo, Ele é maior que você. E Ele está falando: opa, estou batendo, deixa eu entrar, deixa eu trabalhar. Fica quietinho, se possível, fica do lado de fora da casa, que a hora que eu terminar eu te chamo aqui para ver o que eu fiz. Porque a gente vai ser igual eu quando criança, adolescente, né? Lambeta, querendo me intrometer no trabalho do mecânico, eu no meu caso, que era perito naquilo que estava fazendo. Deus é perito em te fazer feliz e te curar. Deixa Ele trabalhar. Nesse final de semana é só isso que Ele te pede. Deixa eu trabalhar, eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, nosso Senhor, que está no controle de tudo. Vamos ficar em pé também. Eu quero convidar você agora, filho, filha. E veja bem,
Isso é pessoal, tá? Não tem como eu rezar por você, né? Às vezes dá vontade da gente terceirizar coisas, mas tem coisas que não dá. Tem como você terceirizar, ou vai trabalhar para mim segunda, né? Eu fico em casa, ou vai na academia lá, corre por mim, e você fica comendo lá, né? Fast food. Não vai rolar. Tem coisas que não dá para terceirizar. Então, eu quero que você reze agora. Não é o padre que vai rezar por você. Eu quero convidar você a rezar. E sabe qual vai ser a sua oração? A oração daquele seminarista de Ando Urso. Olha, a decisão é tua. Eu só estou aqui para dizer, eu acolho o que você escolher. Trabalha, Deus, trabalha. Faz a tua obra na minha família, na minha vida, na minha vocação. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Levanta os teus braços agora, filho, filha. Eu quero convidar você, mas veja bem, não é para você ficar assistindo a minha oração, é para você ser ativo, ativa, é para você rezar de verdade. Eu quero convidar você a dizer agora com as suas palavras, Senhor, eu me abro, faz a tua obra. Vá dizendo, filho, filha, você aqui, você em casa, vá abrindo a sua boca, vai soltando a sua voz e vai dizendo, Senhor, eu me abro, faz a tua obra. Eu vou te deixar trabalhar, Deus. Eu não vou te interromper mais. Eu não vou mais atrapalhar o seu trabalho perfeito, porque eu sei, Senhor, que assim como está escrito na primeira carta de São Paulo aos Filipenses, aquele que começou em nós, em mim, uma boa obra, vai levá-la a pleno cumprimento até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é maior do que eu reconheço, Jesus, o Senhor está no controle. Eu reconheço a minha família, antes de ser um problema meu, é um problema teu. Eu reconheço que a minha vida, antes de ser minha, é tua. Por isso, Senhor, faz a tua obra. Por isso, Senhor, realiza a tua vontade na minha vida, na vida da minha família. Filho, filha, vai soltando a tua voz, vai rezando. Não seja tímido, tímida. Fale com Deus. Ele quer ouvir você nessa noite. Fale com Deus, abra o teu coração. Vai rezando. Se te ajuda a ficar com os braços erguidos, mantenha os braços erguidos e vá rezando. Senhor, eu peço, venha mesmo fazer a obra que é tua na nossa vida. Jesus, restaura casamentos nessa noite. Jesus, restaura famílias. Jesus, cura corações. Senhor Jesus, em teu nome, venha libertar esses filhos e filhas aqui em casa da maldição hereditária, do jugo hereditário, das feridas que são transmitidas de geração para geração. Venha e liberta o teu povo, Jesus. Pelo poder do teu nome, liberta essa família que está sucumbindo diante do jugo do alcoolismo, do jugo da droga, da violência, do assassinato, do suicídio. Liberta, Senhor, as nossas gerações. Que as águas do nosso batismo fluam entre todas as gerações dos nossos antepassados, libertando-nos das maldições e julgos hereditários. Que o teu sangue, Senhor, flua entre as gerações dos nossos antepassados, quebrando a transmissão das forças negativas. Jesus, eu te peço, derrama sobre nós nessa noite, nesse lugar, o teu Espírito Santo. Venha nos batizar, Senhor, nessa noite, no teu Espírito Santo. Levanta os teus braços, vá pedindo, filha, filha, agora a ação do Espírito Santo, que é o amor de Deus agindo em nossos corações. Pai, no nome de Jesus eu te peço, batiza agora todos aqui e todos em casa no teu Espírito Santo, com o teu Espírito. Como sacerdote eu imponho as mãos e peço, vem Espírito Santo curar, vem Espírito Santo batizar cada uma aqui. Vem curar os corações, Espírito Santo. Vem abrir as mentes, as almas. Vem assumir, Espírito Santo, o controle. Tu és maior. Nós somente dizemos, vem e faz a tua obra. Nós nos abrimos ao amor de Deus. Vem nos batizar, Espírito Santo. Vem nos libertar das mentiras do inimigo que nós fomos internalizando. Venha nos libertar das ideologias. Venha curar o nosso coração ferido, machucado pela rejeição, pela traição, pelo ódio, pelo desamor. Vem, Espírito Santo, e faz em nós a tua obra. Vem, nos batiza nessa noite. Nós queremos a tua unção sobre nós, Espírito Santo. Nós queremos o teu poder sobre nós. Vem, nos batiza com línguas de fogo, Espírito Santo. Nós queremos sentir o amor de Deus no nosso coração. Espírito Santo. Eu preciso de ti. Cante isso. Meu Senhor. Eu preciso. Eu preciso
preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Cante. Eu preciso de ti, meu Senhor. Força. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Braços erguidos, por isso vem, Espírito Santo, cante. Por isso vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Pode ser melhor, deseje isso. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar minhas feridas. Vem curar as minhas feridas. Fecundar-me com nova vida. Fecundar-me com nova vida. Encharcar com teu amor. Inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Diga isso. Eu solta a sua voz e canta. Meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vem, Espírito Santo. Vem nos batizar e nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Nos convença, Espírito Santo. Nos introduza nesse processo de cura. Nós nos rendemos. Que ninguém saia daqui, que ninguém desligue a TV, o celular, o computador, sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Eu imploro, batiza-nos, Espírito Santo. Nós queremos a Tua unção sobre nós. Nós queremos o Teu fogo, o Teu poder. Vem nos encha, Espírito Santo. Toca os corações, as mentes mais incrédulas nesse momento. Desarma esse filho questionando, revoltado com tanta coisa. Cura o nosso coração, Espírito Santo. Cura o nosso coração.